nações, eu quero tudo que eu fiz, eu te dei para você governar. Mas com os escravos não. Vai ser aquela vidinha, não vai sair disso. Isso é herança espiritual. Alguém me trouxe isso. De repente somos inocentes quanto ao entendimento e termos escolhido ser assim. Mas nós estamos vindo de uma herança espiritual. Não interessa quem foi que deu. Essa é uma questão muito séria. Às vezes nós queremos encontrar o culpado de tudo. Porque não interessa quem errou. Não interessa quem transmitiu. Não interessa quem é que fez. Interessa quem é que está disposto a remir. Não interessa se foi seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, seu pastor. Não interessa. Interessa que eu estou disposta a me responsabilizar pela minha vida e pela minha descendência e por todos aqueles que o Senhor tem colocado à minha volta, de forma que vou fazer o possível para resolver toda desordem no meio onde eu estou inserido. De forma que eu e todas as pessoas à minha volta possam desfrutar do presente de Deus de sermos livres. E nesse mundo não temos falta de nada, inclusive de espaço. A Bíblia, quando eu entendi que a Bíblia não foi escrita por pessoas lá do Ocidente, eu falei assim, então por isso que a gente não entende algumas coisas aqui. Então às vezes a gente precisa, e eu quero desafiar você a ser um estudioso da palavra. Eu quero desafiar você a dizer, Deus, eu não estou entendendo esse negócio, mas eu quero entender. E fuça, vai procurar livros, vai procurar pessoas que tenham conhecimento na área, que possam te explicar isso. Não fique escravo dizendo que não entende. A maioria das pessoas que chegam para o aconselhamento, elas dizem assim, pastora, eu não consigo entender a Bíblia. E o que te impede de entender? O que te impede de entender a Bíblia? O que te impede de entender os princípios, a moral de Deus, o início da bênção, o início da maldição? O que te impede de entender porque a história que você está inserido é do jeito que é? O que te impede de entender como é que faz para mudar? É a nossa própria responsabilidade, a nossa própria vida. Quando a gente fala de herança, de leis espirituais, toda pessoa que faz parte da sua árvore genealógica, se a maldição específica X visitou alguém dentro da sua árvore genealógica, você está debaixo dessa herança. Herança não é sinônimo de dinheiro. Quando falamos de herança, e especificamente espiritual, nós não estamos falando de finanças. Nós estamos falando de tudo que se faz parte do movimento do mundo espiritual. Se alguém da sua árvore genealógica, por exemplo, teve envolvimento com alguma linha que não era do Senhor, você está ferido com essa maldição, isso é herança. Se existe um histórico de imoralidade, de prostituição dentro da sua árvore genealógica, a sua descendência tem essa herança. Nós precisamos abrir os nossos olhinhos e começar a olhar a nossa volta como quem quer entender as coisas, mas não para culpar. Deus nunca, queridos, Jesus indo à cruz, Ele nunca disse, você fez isso e é por isso que eu estou sofrendo. Jesus nunca fez isso. Muito pelo contrário, Ele ora e diz, Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então prestar atenção não é para acusar. Acusador já tem bastante. Essa é a função de Satanás e os seus demônios. O papel da maldição é denunciar, então, uma desordem espiritual. Toda maldição, ela tem a função de denunciar uma desordem espiritual. É como se a gente dissesse que a maldição é o movimento de cumprir um propósito. Maldição tem propósito? Claro que tem. Denunciar a desordem espiritual e te dizer que você precisa alinhar.
O propósito da maldição é esse: dizer que existe uma desordem e te convocar para o alinhamento. A maldição não é resultado de um Deus bravo, castigador e indiferente. Não. A desordem tem um propósito, ou a maldição tem um propósito de anunciar de que existe uma desordem no mundo espiritual e Deus te convocando para botar alinhamento nisso. A maldição é um alerta. Sabe o alerta, o botãozinho do carro que a gente aperta, que chama alerta? Maldição é praticamente a mesma coisa. É um sinalzinho que vai ficar piscando toda hora, diante dos nossos olhos, dizendo: tem uma coisa com um problema aqui, você precisa resolver. Ainda que a gente não saiba muito como mexer com isso, procure uma outra pessoa. Essa pessoa, ela vai ser apenas um orientador, porque toda a responsabilidade é daquele que Deus está mostrando a desordem para botar alinhamento. Quando as pessoas chegam para nós achando: eu vou lá como libertador fulano, até que nós não usamos lá na minha igreja local, a gente não usa esse termo libertador, a gente usa o termo facilitador. A gente só vai tentar facilitar para você esse processo, mostrando alguns caminhos, só isso, porque tudo que precisa ser feito é feito por aquele que está sofrendo a desordem. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Não é uma oração rápida, não é uma pessoa específica, mas o eu de cada um de nós, assumindo a responsabilidade. O problema não é a maldição. Às vezes nós ficamos apavorados: nossa, tem uma maldição na minha casa, na minha vida, na minha família. Isso não é o problema. O problema é o que gerou a maldição. Eu vou dizer isso com um pouquinho mais de seriedade. O problema não é a maldição, o problema é Icabode. Icabode significa e foi-se a glória de Deus. O problema em si não é a maldição, mas é a ação do homem que fez com que a presença de Deus fosse eliminada da nossa vida ou da nossa geração. Esse é o problema. Então, queridos, não fique apavorado quando você diz: meu Deus, tem uma maldição na minha vida. Não é esse o problema. O problema é Icabode. Alguma coisa eu fiz ou alguém fez para que a presença de Deus fosse eliminada nessa área da minha vida, ou na minha vida, ou na minha geração. E o que foi que fez? Que a presença de Deus saísse. É isso que você precisa resolver. É esse o seu principal problema: trazer a presença de Deus de volta. E a presença de Deus só volta quando existe limpeza no lugar. Quem habita monte de lixo é rato, barata, lagartixa. Deus não habita em monte de lixo. Deus não habita em meio de sujeira. Existem animais específicos que fazem isso. Quando a gente tem uma barata lá em casa, matou ela, resolveu aquele movimento imediato. Mas se a gente não for lá onde existe um ninho, não sei se barata é ninho, mas se você não for lá no ninho da barata e passar veneno, não eliminar ali a origem do problema, amanhã você vai ter outra barata na sua sala. Se na sua casa tem ratos, você ficar matando um hoje, uma manhã não resolve o problema, porque eles criam bastante. Você vai ter que ir lá e retirar todo o lixo, que faz com que eles estejam voltando. Às vezes nós fazemos orações rápidas, temos um movimento emocional de aparente resultado, de satisfação, mas o lixo continua lá. Nós recebemos uma visitação do Espírito Santo de Deus. É diferente de sermos hábitos de Deus. O Espírito Santo de Deus não quer nos visitar para nos dar momentos de refrigério e de paz. O Espírito Santo de Deus quer habitar em nós, de forma que sejamos lugar de habitação de Deus, casa favorita de Deus. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Então, queridos, nós precisamos nos conscientizar de que o problema não é a maldição, mas aquilo que fez com que a
E às vezes é uma faxina árdua, de que vai ter que virar tudo de perna para cima, tirar todos os tapetes, todos os móveis, fazer faxina mesmo, botar tudo de perna para cima, revisar todos os cantos, todo o histórico, toda a fundação, telhado, encanamento, eletricidade, tudo. Nós vamos ter que examinar, para que amanhã não sejamos surpreendidos de novo com algum tipo de problema excelente. Uma palavra que talvez às vezes a gente usa, para não dizer maldição, e a Bíblia usa também essa palavra castigo. Quando nós estamos falando de castigo, nós estamos falando de uma ação resultante de uma quebra de princípio. Mas especificamente quando você vê na Bíblia a palavra castigo, nós estamos falando de Deus que está nos convocando para um momento de purificação por sofrimento. O ferro, para dar forma, ele precisa ir para o fogo. E se esse metal ele vai ser para ser uma espada de um guerreiro, só o fogo não é suficiente para fazer com que esse metal seja resistente. Ele vai precisar ir no fogo altíssimo, ele vai precisar ir para a água e sofrer marretadas, de forma que com todo o ar, todo aquilo que não é puro, possa sair. Então ele, independente da força, do impacto que ele receba, ele não rache, ele não tranque. Castigo é purificação por sofrimento. A maioria de nós passou pela conversão por sofrimento, por purificação. Deus sabe um jeito de dobrar o coração de cada um de nós. Quando o seminário Adri Novo nasceu, e se você prestar atenção, ele não é um óleo na imagem, não é? Não sei se você tinha prestado atenção. O nome do seminário é o Adri Novo, mas ele tem um desenho de um vaso de barro. Não é porque eu fiquei confusa quando eu mandei fazer, não é por isso. Existe uma razão específica. Quando nós falamos de odre, nós estamos falando de um utensílio que é de couro e couro novo, para receber um vinho, para ser curtido, para que então tenhamos um vinho novo para oferecer. Quando nós falamos de odre, nós estamos falando da nossa alma. Quando nós falamos de vinho novo, nós estamos falando dessa plenitude, da novidade de Deus no nosso espírito. Então, quando o vinho novo de Deus, ele vem sobre a nossa vida e nós temos recebido vinho novo, isso vem para o nosso espírito, e o nosso espírito não é um odre novo, ou é velho, ainda nem se fez um odre. Nós não conseguimos fluir dentro dessa novidade de Deus. Por exemplo, nós vamos ao culto no domingo, uma palavra rema do céu. O culto nem tinha teto lá na igreja, estava tudo aberto, veio do trono de Deus a palavra. Encheu o nosso coração, saímos dali dizendo, não, agora vai. Deu segunda-feira, o negócio já foi arrastando, na terça então já nem orava mais, na quarta eu voltei o que era antes. O problema, às vezes, é que o barro, a minha carne, ainda nem se permitiu a passar pelo processo de restauração para que a presença de Deus venha. Haja um odre em nós. E então esse vinho novo de Deus tem um lugar para dar estrutura. Porque o odre, quando recebe o vinho novo de Deus, ele cresce, ele incha e ele retém aquilo até o momento de dar isso para as pessoas. E de repartir, de repartir, de repartir. E à medida que o tempo vai passar, esse odre vai ficar velho, ele vai precisar ser feito de novo para receber o novo de Deus. Queridos, quando você terminar o seu processo de libertação, não acabou o processo de Deus para a sua vida. Porque Deus é um Deus de novidade de vida, e de quanto mais você caminhar na presença de Deus, quanto mais a glória de Deus vir sobre você, mais você vai ver as suas impurezas. Então eu vou precisar restaurar de novo. Deus, eu preciso descer na casa do oleiro, porque o Senhor precisa mudar o formato da minha vida. E eu vou precisar que o Senhor então dê uma nova estrutura, um outro óleo seja feito em mim, para que um vinho de maior excelência seja colocado em mim, para que eu repare
de olharmos para as nossas dores e as nossas mazelas. Acabou, queridos. Acabou. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos. E não sendo dele, já somos de outra pessoa. Não existe vácuo, lacuna no mundo espiritual. Ou a gente vai para a purificação, ou a gente já escolheu ir para outro lugar. O Senhor nos chama para um tempo de conserto. O Senhor nos chama para um tempo de trazer a presença dele de volta. A intenção de Deus é deixar claro que Ele não abre mão da correção. Deus não abre mão da disciplina, porque é a forma de nos colocar no eixo. E se a gente não andar nesse caminho estreito dele, nós não vamos entrar pela porta estreita dele, e nós não vamos habitar eternamente com ele. Nós é que escolhemos a bênção na maldição. Eis que põe diante de nós a bênção e a maldição escolhe. Diz o Senhor. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba, ela precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Nós não precisamos buscar revelação para saber como o homem vai cair. A palavra está dizendo. Nós não precisamos buscar muito de Deus para entender esse princípio. A altivez de espírito precede a queda. A soberba do coração do homem precede a ruína. Se existe isso no meu coração, se existe orgulho no meu coração, soberba, logo ali eu vou conhecer a ruína. Se existe altivez dentro de mim, é só contar os passos para se estabelecer aqui. Isso não é uma palavra de maldição em você. Estou fazendo a leitura de um texto bíblico. Vamos pensar de outro jeito? Conversa de Deus com Jó? A conversa de Deus com Satanás a respeito de Jó? Essa conversa começou da parte de Deus. Deus chega para Satanás e pergunta para ele: então, o que é que você está vendo? Tem visto meu filho? Queridos, Deus não abre exceções. Deus não tem filhos prediletos que vai tratar com menos rigor quando se quer um princípio. Deus é justo. Queridos, se Deus não fosse assim, não teria céu e inferno. Seria tudo a mesma mistura. Entendem isso? O sim de Deus é sim, o não de Deus é não, e nós precisamos andar assim. Houve uma quebra de princípio. Não tem filhinho predileto que Deus vai abrir uma exceção. O resultado disso vai ser maldição. E vai precisar haver um conserto. A ordem vai precisar ser estabelecida. E não é Deus quem vai voltar e consertar as coisas. Não é Jesus que vai vir à terra de novo e consertar isso. Não são os anjos de Deus que vão sair em movimento à sua disposição para fazer o que você deveria fazer. Não. Aquilo que Deus faz, de responsabilidade de Deus fazer, Ele faz. Aquilo que é de nossa responsabilidade, nós precisamos fazer. E nós precisamos entender isso. Para você entender um pouquinho mais de consequências de quebra de leis, Deuteronômio 28. Lá você vai perceber que Deus vai falar de muitas coisas detalhadamente. E Ele vai dizer no final do capítulo, dizendo assim, de que procedendo daquela forma, quebrando aqueles princípios, nós seríamos feridos com todas aquelas dimensões de maldição.
ele se retiraria do lugar aonde o homem escolhe fazer do seu jeito. Quando nós escolhemos fazer do nosso jeito, e o nosso jeito é diferente da lei de Deus, é como se nós disséssemos para Deus: Deus, eu sei que o Senhor é lindo, eu sei que o Senhor é chique, mas eu escolhi fazer do meu jeito. Dá licença, o Senhor para lá e eu para cá. Aí no momento que a cala aperta, a gente diz assim: Deus, onde é que o Senhor estava? Respeitando a sua escolha, respeitando a nossa escolha. Os demônios, eles são periféricos, eles não são os nossos problemas. Os demônios são como os ratos que eu disse no início. Os demônios, eles são como os oficiais de justiça. Muitas vezes nós pensamos de que a centralidade da Bíblia são demônios. Não é, a centralidade da Bíblia é Deus. O diabo é um acidente de percurso, se eu posso dizer assim, porque ele só vai ter autoridade de movimento quando eu e você demos permissão legal a ele. Ele não é o nosso problema. O problema é fazer coisas que a presença de Deus se ausente. E a função deles nesse mundo são como oficiais de justiça, que vão se movimentar com objetivos específicos. O oficial de justiça não é para ele que eu devo, mas é ele que faz a cobrança. O diabo, sinônimo da palavra diabo, é acusador. Ele é esse que vai anunciar que você deve. É esse que vai cobrar todos os impostos. É esse que vai fazer toda a denúncia. E no mundo espiritual, ele pode fazer isso porque é a função dele. Quando eu e você vamos ao tribunal de Deus, na função de réu, pensando que réu é a condição da pessoa que vai receber informações de acusação que podem ser verdade e que podem ser mentira. O réu pode ser condenado, mas ele também pode ser absolvido. Então o acusador é esse que faz essa função, a função do diabo. Eu e você somos o réu. Se naquilo que bateu a nossa porta houver legalidade, nós vamos ser condenados. Se não houver, nós seremos absolvidos. Se formos condenados, o espírito de aflição é que tem a função da carceragem. Tudo na nossa vida que fizemos de quebra de princípios de leis de Deus, os espíritos de aflição, eles têm direito legal no mundo espiritual de agir na nossa vida. Daqueles 10 pontos que eu citei, e de poucos sinais de manifestação nele, o espírito de aflição está em todas elas. O espírito de aflição impossibilita de que tenhamos paz, de que tenhamos tranquilidade, sossego de vida, esperança em Deus, harmonia com as pessoas, unidade, princípios estabelecidos de Deus. Se existe aflição, queridos, no nosso meio, aflição não é fruto do Espírito. Existem espíritos no mundo espiritual designados para isso. E se nós não estabelecermos a desordem, eu sei que eu estou sendo muito insistente, eu sei que eu estou sendo muito redundante nas minhas afirmações, mas é para que nós entendamos que existe sim legalidade de anjos de Satanás agindo na vida de homens e mulheres que quebraram princípios. A forma de consertar é trazendo a presença de Deus de volta. Deus não volta no meio de bagunça sujeira. Jesus Cristo, quando vai à cruz, ele ensina o processo inteirinho de libertação. Ele vai ao momento de exposição,
Quando nós confessamos pecado, a gente pensa que as pessoas não têm direito de falar nada. Queridos, apedrejamento faz parte do processo. Jesus foi ou não foi apedrejado quando ele vai fazer a sua vida com vocês? Foi, queridos. Se Jesus inocente sofreu apedrejamento pelo meu pecado, o seu pecado, por que achamos que nós precisamos ser livres do apedrejamento? Toda confissão de pecado que vamos precisar fazer, e confissão de pecado se faz publicamente. Ah, pastor, eu tenho que confessar para as pessoas? Claro. Ah, mas só Deus sabe disso. Acho difícil. Porque vamos imaginar que você tenha cometido um pecado num lugar onde só coubesse você, sim, um quadradinho perfeito, só coubesse você, e você pecou, sei lá, não sei que jeito você pecou lá dentro, mas você pecou. Tem como você só se acertar com Deus? Claro que não. Porque você tem as testemunhas todas de acusação contra você. O inferno inteiro sabe do seu pecado. Ah, mas então você confessou? Não, queridos. O negócio é sério. Tudo tem plateia. Tudo tem testemunhas dos dois times. E acertar contas, confissão de pecado. Por que Jesus não foi a cruz, por exemplo, lá dentro de um templo, no meio de sacerdotes, só depois do véu, que lá ninguém ia ver? Por que ele não foi lá? Porque era necessária a exposição, era necessária a humilhação, era necessário o apedrejamento, faz parte do processo. Então Jesus percorre por uma cidade, aceitando todo tipo de humilhação, de afronta, de acusamento, para depois, no final de tudo, ele dizer assim: Deus, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Eu ainda oro para que eles não sejam aqui no mundo perdidos, mas livra eles, Pai. Livra eles do mal. É essa a dinâmica, queridos. Jesus ensina para mim e para você o padrão todinho do processo de libertação. O processo de libertação é independente de quem errou, tenha se arrependido ou não, mas é aquele que vai confessar pecado. Queridos, tem fruto de imoralidade batendo na porta da sua casa, vai confessar o pecado da sua geração. Coloca ele sobre os seus ombros, como Jesus Cristo fez. Dá nome aos bois. Confessa de um por um. Não dá para confessar pecado a varejo, não, atacado. Tem que dar nome de um por um. Chega aos pés do Senhor. Senhor, eu cometi isso. E agora, quando forem os meus, queridos, nós temos que aprender a chorar, queridos, chorar e muito pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa geração. Existe um crédito de injustiça na mão de Satanás que está sendo aplicado sobre a minha vida e a sua vida. Existe um crédito, e esse crédito é grande, não são de centavos. Nós estamos no século XXI, não se esqueçam disso. Nós precisamos zerar essa conta. E o único sangue no mundo espiritual que quebra, que cancela ou que soma poder para quebrar crédito de injustiça é choro. Você acha por que Jesus chorou? Porque ele estava triste? Porque ele sentiu dor? Não, Deus. Ele estava nos ensinando a como construir crédito de justiça, para poder fazer com que as pessoas recebessem a herança de Deus. Queridos, eu sonho com o dia que a igreja vai ser batizada com o batismo de quebrantamento. Eu sonho com o dia que os nossos cultos vão acontecer com o nosso rosto em chão, proclamando de que venha o teu reino, Senhor, que seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. Senhor, não importa quem foi que errou, eu coloco a minha cara no chão e eu confesso pecado, porque eu não aceito mais que a sua presença se ausente nessa situação. Vocês estão me entendendo, igreja? Jesus
pecado, sem imoralidade, sem nenhum tipo de mancha, de dano, de mácula. Então o sangue de um homem adulto, virgem, sobrepõe o sangue de criança que é derramado nos altares dos satanismos, sobrepõe o sangue de todos os gados, de todos os tipos de animais que são ofertados no centro de Umbanda, e eu conto as outras bandas para lá. Tudo tem um porquê na palavra de Deus. E ele fez do jeito certinho, porque ele não é homem, ele é Deus. E ele derrama esse sangue. Queridos, Deus tem um sangue para colocar sobre a minha cabeça, a sua cabeça, a sua sangue. Ele tem sangue para colocar sobre a nossa geração e a nossa descendência. E esse sangue não tem prazo de validade no mundo espiritual. Ele tem poder eternamente. E nós precisamos aprender a fazer confissão de pecado, passando o sangue de Jesus sobre a nossa geração. Só que Jesus, ele ressuscita. Significa de que nós temos que reconciliar. Eu e você precisamos reconciliar. Essa história que diz que eu perdoei fulano, fulano cai, eu caio. Por favor, não existe confissão de pecado, não existe perdão, não existe amor de Deus que continue para lá e não para cá.